Eu vou mais uma vez convidar a Cláudia Brandão para a gente fazer aqui uma entrevista com o secretário Osmar Júnior. Cláudia Brandão, você sabe que muitas dúvidas ainda persistem em relação ao decreto do governador Wellington Dias, né? O secretário Osmar Júnior está conosco ao vivo e traz informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Secretário Osmar Júnior, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Bom, o decreto já está em vigor, como está funcionando a fiscalização? Como é que se define esse decreto publicado pelo governo do Estado? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os telespectadores, homens e mulheres. O decreto está vigente, os serviços públicos, estaduais, municipais, com colaboração também do Serviço Público Federal, a fiscalização está em pleno andamento. E nós acreditamos que a população, na sua grande maioria, entende as dificuldades que o mundo vive hoje, o Brasil e nosso Estado também, e voluntariamente aderem a esse enfrentamento através do isolamento social, enfrentamento ao ataque do coronavírus. Portanto, o Serviço de Fiscalização está ativo. Não tenho ainda relatórios das atividades de hoje, mas com certeza há uma ação conjunta em todo o estado do Piauí. Secretário, o governador foi bem claro com a preocupação dele em manter o máximo de distanciamento possível, pelo menos nesses 3 dias, para tentar achatar a curva de crescimento dos casos da Covid-19. Nós recebemos aqui no Jornal do Piauí, agora há pouco, a participação de vários telespectadores, dando notícia de comemorações, de presença de pessoas em bares, bebendo, em pizzarias. Qual vai ser o poder da polícia nesses casos ao flagrar pessoas que estão desrespeitando o decreto governamental? Cláudia, o estabelecimento que descumprir a norma será, se ele abrir, ele será fechado. A polícia vai abordá-lo, vai determinar o fechamento e o cidadão ele está obrigado a cumprir a determinação oficial. Portanto, o estabelecimento será fechado, isso pode ter certeza. O que ocorreu no passado, sobretudo na área dos bares e restaurantes, é que ao fechar um estabelecimento, muitas vezes, aquelas pessoas que estavam se utilizando do bar ou do restaurante se aglomeravam em calçadas, em praças, em parques, e ali continuavam a ingerir bebidas alcoólicas, a fazer confraternizações. Isso também é proibido. E no decreto atual fica bem claro, é proibido o consumo de bebida alcoólica em espaço público. E será autuado o estabelecimento, além da multa já prevista nos diversos regramentos, ele também vai responder por eventuais danos. Portanto, as penalidades, em ocorrendo a infração, elas ocorrerão. Secretário, houve muitas dúvidas também, até ontem, pelo menos, com relação à possibilidade do funcionamento de delivery de alimentos neste domingo. Muitas pessoas estão sem o trabalho doméstico em casa e estão recorrendo a este serviço. Está liberado o delivery para alimentação? Importante essa questão, Cláudia, porque realmente houve muita dúvida. O serviço de delivery, hoje e amanhã, ele está liberado para todas as áreas, porque esse é um mecanismo encontrado para, digamos assim, atenuar os efeitos do fechamento do comércio para atendimento presencial. Portanto, o delivery, ele respeita certas condições estabelecidas pelo setor de saúde, e ele é a forma de atenuar. No entanto, no domingo, apenas o delivery para alimentação está autorizado. Essa é a diferença. Hoje está autorizado e amanhã está autorizado o delivery normal, como funciona, que entrega diferentes produtos, e no domingo apenas para produtos de alimentação. Doutor Osmar, secretário Osmar Júnior, em relação ao transporte intermunicipal, a viagem de passageiros pelo interior do estado do Piauí, entre as cidades, para o litoral, eventualmente, como é que está nesse momento? O que é permitido e o que é proibido?
Sobre o serviço de transporte, nós temos duas situações. Uma é o transporte de passageiro, feito por veículo com concessão pública, ônibus, vans. Esse está suspenso até às 24 horas do dia 17, portanto, até às 24 horas do próximo domingo. O serviço de transporte de cargas, esse está autorizado, exatamente porque, para que haja o isolamento social, é necessário que se dê as condições para as pessoas exercerem o isolamento. E uma delas é você ter acesso à alimentação, às necessidades básicas, medicamento, energia elétrica, a água. Portanto, o serviço de transporte de carga, ele está autorizado. Inclusive, no decreto, estabelece que os postos de combustível que funcionam em horário limitado hoje e amanhã, mas no domingo estarão fechados, postos de venda de combustível, postos em rodovias continuarão abertos exatamente para atender ao tráfego de caminhões que transportam cargas. Borracharias localizadas em rodovias também estão autorizadas. E pontos de alimentação para atender a motoristas, sobretudo de caminhões, que estão em trânsito. Tanto o transporte de cargas, ele está autorizado. Voltando ainda ao caso do domingo, que é o dia de maior restrição, secretário. Nesse dia, também os supermercados não poderão funcionar, é isso? Não poderão. No domingo, para ser preciso, estou aqui com a cópia do decreto na mão, funcionarão farmácias, serviços de saúde, imprensa, serviços de segurança e vigilância. Nas rodovias, borracharias e postos de combustíveis e pontos de alimentação. E além do que eu já falei do serviço de transporte, também nós destacamos aqui o serviço que envolve bens perecíveis. Por exemplo, a colheita que está em andamento, essa está autorizada, porque se parar, você teria prejuízos irrecuperáveis e ele está vinculado a serviço essencial, atividade essencial que é da alimentação. Portanto, no domingo, é um sistema mais rígido. Nós estamos fazendo isso, meu caro Joelson, minha cara Cláudia, porque nós estamos nos preparando para a eventualidade de um enfrentamento mais duro do crescimento do nível de contaminação. O governador Wellington Dias, ele repete sempre que abrir ou fechar a atividade econômica não é um ato de vontade. Quem está impondo isso é o nível da pandemia. Todos os lugares do mundo, até agora, que não respeitaram o isolamento social, eles sofreram duramente as consequências. Mesmo aqueles que já tinha sido declarada o controle da epidemia, como é o caso de Singapura e do Japão, tiveram que retornar, tiveram que fechar em uma condição mais difícil do que aquela que ele tinha no início. Eu lembro sempre do caso da Itália, primeiro país europeu a sofrer a epidemia. No começo também foi esse debate que nós temos no Brasil, fecha ou não fecha? Uns diziam, fechar, a economia vai matar mais do que o vírus. Eu tenho ouvido muito isso de algumas autoridades no Brasil, especialmente, infelizmente, do presidente da República. No entanto, na Itália eles tiveram que fechar, não o fechamento da atividade econômica, eles tiveram que fazer o lockdown. Lockdown é o trancamento da rua. No lockdown, o cidadão não pode sair da sua casa. Hoje, o comércio está fechado, grande parte da atividade social está suspensa, no domingo vai ser mais rígido, mas você pode sair da sua casa, sem ter que prestar contas. No lockdown, não pode. Na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, lá, ao sair de casa, você tinha que ter uma justificativa, uma autorização. Nós não queremos chegar a esse ponto. Tudo que está sendo feito é para voluntariamente conter o crescimento acelerado do nível da epidemia. Eu quero só fazer uma questão, Cláudio. Já que nós estamos tocando nesse assunto, ontem o governador demonstrou preocupação com os 50% de ocupação de número de leitos aqui no estado do Piauí.
Dessa preocupação até uma eventual lockdown, ou uma medida mais dura, há uma longa distância? Como é que vocês estão analisando esses números e se vocês fazem projeções em torno dessa possibilidade? O governo do Piauí, ele iniciou um trabalho, a Prefeitura Teresina também, que no Brasil só tem paralelo com o Rio Grande do Sul, que são as pesquisas feitas para a medição do nível de contaminação. O ex-ministro da Saúde, Nelson Tach, que acaba de pedir demissão, o que nos deixa a todos, a mim particularmente, mais preocupado ainda, porque você imagina, no meio de uma crise sanitária, das proporções da que nós estamos vivendo, é difícil imaginar a troca de ministros da saúde num período tão curto. Portanto, é um risco. Eu estava dando um exemplo. Se você imagina, você vai num avião e toda hora troca um piloto. Como é que ficam os passageiros? O estado de nervo dos passageiros, a confiança dos passageiros. Mas o fato é que o Ministério tinha determinado o início dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é feita com a aplicação de 5.000, no caso do Piauí, de 5.500 testes toda semana. E ela vai indicando o nível, digamos assim, mais aproximado do nível da contaminação. Esse nível é o principal indicador do estado, da situação e que vai orientar as medidas. O lockdown ele é tomado no momento em que o nível de contaminação está crescendo e a capacidade de atendimento médico hospitalar chega próximo do seu limite. Quando passa de 50%, é um alerta. Quando ele passa de 75%, ele já nos coloca numa situação de absoluto risco. A partir desse momento, já se analisa a possibilidade do estabelecimento de lockdown. Mas eu lhes digo, não é ainda o caso do Piauí e esperamos e trabalhamos para que não cheguemos lá. Como o Piauí vem trabalhando sempre com um planejamento preventivo para não chegar lá, como o senhor acaba de dizer, se essas medidas tomadas para este final de semana forem suficientes para dar uma aliviada no crescimento da curva, é possível que ela venha a ser tomada nos fins de semana seguintes também, secretário? Eu diria que é possível. Não há uma determinação que será, mas é possível. Essa é uma medida que ela também é uma experiência que nós estamos fazendo aqui, porque causa um impacto menor. Essa parada está se dando no dia de um feriado, no sábado e no domingo, e as medidas mais rígidas apenas no domingo, mas nós esperamos que ela possa produzir efeitos. Em produzindo, isso é medido, nós temos instrumentos para medir o nível de circulação das pessoas e temos as pesquisas que vão indicando o nível da contaminação, portanto, ela será avaliada. E, ao mesmo tempo, nós vamos crescendo a oferta. Olha, Cláudia, no mês de dezembro do ano passado, Piauí tinha 422 leitos de UTI, públicos e privados, estaduais e municipais, e todos estavam ocupados. Muitas vezes, pacientes ficavam na fila esperando uma vaga de UTI. Felizmente, pela ação deliberada de uma política estabelecida, que tem como pilares, primeiro, a política de isolamento social, segundo, a montagem do sistema de saúde para atendimento de doentes que precisem desse atendimento, e terceiro, o atendimento social, o socorro às pessoas que estão sofrendo pelo efeito econômico. Então, o Piauí já chegou a 260, eu não lembro aqui o número exato, 268, 278 leitos com respirador só para a Covid. Ontem à noite estavam ocupados 108, nós tínhamos mais de 100 leitos. O governo do estado está planejando, trabalhando duro para implantar mais 150 leitos e a Prefeitura de Teresina implantar mais 63 leitos. Portanto, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a política de contenção da expansão do vírus via o isolamento social, o governo do estado, a Prefeitura de Teresina e as prefeituras também de cidades do interior, a maioria delas, trabalhando para montar a estrutura de atendimento à população. Secretário, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, secretário Osmar Júnior, secretário de Governo. Obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Obrigado. Joel, eu agradeço também. Queria me dar um minuto só para... Alô? Para fazer um registro da importância
do trabalho de comunicação nesse momento de pandemia. Nós vivemos um mundo onde nós temos uma comunicação muito complexa e com a famosa fake news. Portanto, o trabalho da imprensa é fundamental nesse momento. Tá certo. Muito obrigado, secretário Osmar Júnior, pela entrevista. E também é importante esse registro, né? As informações elas têm que sempre estar vinculadas aos órgãos de comunicação que produziram essas informações, para que você tenha a possibilidade de checá-las, né? De saber, ter a certeza de que elas são verdadeiras. Né? Não é à toa que os serviços de comunicação são considerados essenciais. E o secretário reforçou agora que mesmo no domingo, quando as restrições serão ainda maiores, o trabalho da imprensa estará facultado também, porque informação verdadeira, de credibilidade, de fonte segura, é também uma forma de prevenção, Joelson. Há muita informação falsa circulando em WhatsApp. O WhatsApp não é fonte de informação segura. Os veículos de comunicação, sim, checam e apuram as informações diretamente com as fontes. Então, é bom a gente ter cuidado com isso.